Então, hoje eu estou pregando um evento que aconteceu com Jesus, que envolve questão de fé. Eu falei sobre, ao último domingo eu preguei, quem lembra? Quem lembra, o último domingo? Quem estava aí? À noite. Não, foi o Anderson. Na outra passada. Foi o Anderson. A cura de quem? Pois é, o Anderson estava aqui. O Anderson que pregou sobre a cura da filha de Jairo e o fluxo de sangue, não foi? Eu preguei sobre a cura do centurião. E nessa noite, eu quero falar para você o que significa o poder da fé na igreja. É exatamente mais ou menos isso que você viu aqui agora. Quando a igreja de Cristo tem o poder da manifestação dele, o poder da fé, coisas sobrenaturais acontecem. E aí eu quero que você entenda que nessa noite nós vamos falar sobre o poder da fé na igreja e a importância de ela entender o seu papel no mundo. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Eu vou para o Pai e vós fareis obras maiores do que eu faço. Bom, Jesus, ele vai para o Pai, e antes dele ir para o Pai, o que ele diz? Vocês vão poder fazer obras o quê? Não só iguais às que eu fiz, mas vocês vão poder fazer obras maiores, mais expressivas. Obviamente, se vocês entenderem, se vocês tiverem o quê? Fé. Assim, Jesus deixou para a igreja esse poder, que é um poder delegado, né? Uma autorização. E na escola de vida, a gente fala sobre a autoridade espiritual, que é o poder delegado do céu, de Cristo, para cada pessoa que entregou sua vida a Jesus. Quem entregou a vida a Jesus aí? Diz amém? Entregou sua vida a Jesus? Então você tem o poder e a autoridade espiritual sobre a sua vida. O poder de ser agentes de milagres, o poder de manifestar a glória de Deus através da sua vida, impactando pessoas, impactando vidas. O poder de experimentar pela fé milagres também na sua própria jornada. Lá em Marcos 9, capítulo 9, versículo 2, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo esse texto. Irmão, tu ora por mim, irmão. Tu ora por mim. Que eu estou jurado lá no inferno, tá? Mas está repreendido em nome de Jesus. Eu estou lembrando um dia que um pai de santo jogou uma carta aqui para a igreja, para mim. Era para mim também. E aí o Douglas disse: "Fala, já aconteceu para você?" Não? E aí o Douglas pegou a carta e falou assim: "Está repreendido. É para você." E aí ele estava, né? Tudo que era de, né? De coisa, de toda praga que tu pensar aí foi rogado ali para mim, né? Por quê? Porque tem algum, não sei nem qual é, onde é, e esse pai de santo estava reclamando que aqui na redondeza já não descia mais nada. Estava tudo, estava vindo atrapalhar essa igreja, estava atrapalhando o trabalho dos terreiros. Por quê? Porque a luz de Cristo começa a inundar esse lugar, de redondeza. Irmãos, o mundo espiritual é mais real do que você imagina. Os ataques, aquilo que o nosso inimigo, né? A Bíblia diz que são o quê? Potestades, o quê? Principados e potestades. O seu reino não é contra o quê? Contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E é isso que a gente enfrenta, mas nós falamos do quê? Da autoridade espiritual que foi dada aos filhos de Deus. Fala assim: eu tenho autoridade espiritual. E o texto diz assim: e 6 dias depois,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Ele está dizendo: nossa, que legal isso aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que as cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Bom, esse aqui é o evento que vai anteceder o texto principal que eu vou ler daqui a pouco. É quando Jesus está no Monte da Transfiguração. E ali acontece algo sobrenatural, né? Jesus chama Pedro, Tiago e João, que está no monte com ele, lá em Lucas, que também relata esse acontecimento. Em Lucas, nós vamos perceber que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte, porque eles foram para o monte num convite de Jesus para quê? Para orar. Olha, eu vou ali orar, vocês vão comigo. E Jesus sobe para orar, e aí fica já a dica nessa palavra aqui da importância da oração na nossa vida. Ele vai para orar, e lá em Lucas, não nesse texto que eu li, mas em Lucas, o relato, diz que o que acontece com eles no meio da oração? Eles fazem o quê? Eles dormem. Ao invés de orar, eles o quê? Dormem. Quem já falou, vou dormir agora, vou orar e dormiu? Então não fala mal deles não. Não, pastor, eu vou para a vigília. Aí está na vigília, não, vou orar aqui, eu vou orar de joelho, que é melhor. O irmão ora de joelho, quando ele ajoelha e ora, só levanta 5 da manhã. Irmão, o que está fazendo? Não, era muito mistério. Estava dormindo. 6 dias depois desse acontecimento, cerca de uma semana após ter predito a sua morte, Lucas diz que Jesus subiu a esse monte a fim de orar. E um extraordinário evento teve lugar acompanhando esse propósito espiritual. Isso após um selo de autoridade do Messias, que breve seria crucificado. A transfiguração de Jesus fluiu naturalmente do andar espiritual da pessoa dele, que incluiu o que? A oração. Prefigurou a sua parousia, ou seja, a sua volta, a segunda volta. Esse evento aqui prefigurou a futura glória e a transformação, primeiramente de Jesus, e então de todos nós, se nós estivermos em Cristo, ou seja, a glorificação que acontecerá. Jesus, ele morre, ressuscita, e ele foi o quê? Glorificado, ele recebe um corpo novo. Esse evento já está apontando para tudo isso, da transfiguração. Marcos 9,4 diz: e apareceu-lhes Elias, Moisés, e falavam com Jesus. Irmãos, quando aparece Elias e aparece Moisés, o que está acontecendo ali? Ali está acontecendo um ato espiritual muito importante. Por quê? Elias representava quem? Os profetas. E Moisés? A lei. Então, por que aparece Elias e aparece Moisés e Jesus? Porque ali, agora, naquele momento, estava a lei e os profetas, e Jesus como sendo superior a Moisés e a Elias. Estava sendo estabelecida uma nova aliança lá no monte, para que fosse mostrado para eles. Você já sabia disso? Sim? Ali estava acontecendo exatamente isso. Um momento fantástico, irmão. Imagina você com Jesus no Monte da Transfiguração, conhecendo Moisés e Elias.
A lei e os profetas do Antigo Testamento estavam representados ali, recebendo como Messias, Jesus, né? E prestando o seu testemunho e respeito. Por quê? Porque naquele momento, Elias e Moisés tratam Jesus como o quê? Superior. Dizendo o quê? Eu, Jesus, sou superior à lei e os profetas, por isso eu revogo a lei. Por isso eu sou o novo sacerdote. Eu já falei aqui, se tem um novo sacerdote, tem que ter uma nova o quê? Uma nova lei. E naquele momento, qual discípulo que você acha que vai se manifestar? Pedro, João e Tiago. Quem se manifesta? Pedrão. Quantos Pedros nós temos aqui, não de nome, mas de semelhança com as características do Pedro aí? Quantos Pedros a gente tem na igreja aí? Quantos Pedros? Nenhum. Ah, engraçadinhos vocês, né? Não tem um Pedro aqui. Não tem um que é mais sanguíneo aqui, que é mais brabo, que quer cortar a orelha de qualquer um. Não tem nenhum Pedro aqui? Pedros, apareçam, pronto. Mas ser Pedro também é bom, porque Pedro foi apóstolo, Pedro foi usado, Pedro foi transformado, Pedro também foi bênção. E aí Pedro pega a palavra, a Bíblia diz assim, e Pedro tomando a palavra, ele não aguenta ficar quieto. Gente, olha como que Pedro era, tá? Olha o nível da conversa. Jesus, Moisés e Elias conversando. Pensa nisso. É como se você tivesse assim, reuniram-se 3 presidentes e você está ali. Você é o assistente, né? Aí está o presidente do Brasil, está o presidente, sei lá, da França e o presidente da Alemanha. Conversando. Falando. No caso eram coisas celestiais, eram coisas maravilhosas. Aí Pedro está assim com o Tiago e João, tem que falar um negócio. Eu tenho que falar um negócio. Eles já estão falando muito. Aí a Bíblia diz, e Pedro tomando a palavra, diz, gente, você me desculpa, só um instantinho. Prazer, mas Elias, para de falar um pouquinho, mestre, eu tenho que falar uma coisa importante. Aí diz, ele tomando a palavra, disse, mestre, é bom estar aqui. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou assim, fascinado de estar aqui com vocês, né? Isso aqui está muito bom. E é o seguinte, vamos fazer 3 cabanas, 3 tendas. Porque, olha, uma para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor. Ou seja, ele querendo fazer um negócio que ninguém pediu para quê? Para fazer. Ele pediu para os 3, não. Ele olhou e viu assim, não, a autoridade aqui são eles. Vamos fazer 3. Pedro, Tiago e João sobem ao monte da transfiguração com Jesus, mas eles não alcançam as alturas da intimidade com Deus. Eles estão lá, eles estão vendo, mas a intimidade com Deus eles não alcançaram naquele momento. Eles foram cercados pela glória, mas como que um véu cobria os seus olhos e tirava o entendimento, porque eles não entendiam que não era para fazer cabana para cada um deles, porque ele colocou Jesus no mesmo nível de Moisés e de Elias. Jesus era superior. A cabana, se tivesse que ser feita, é só para Jesus. Até nisso ele erra. Por quê? Porque ele não tinha o entendimento certo. Diz o mesmo texto em Lucas que Jesus subiu esse monte para orar, mas diante da manifestação da glória de Deus, ao invés de orar, o que acontece com eles? Eles dormem. E aí eu quero tirar para mim e para você algo muito importante. A falta de oração deixou eles sonolentos e sem entendimento, como se as coisas de Deus não gerassem uma empolgação neles, mas um tédio, um sono.
quando nós não oramos, quando nós não temos revelação de Deus, quando nós não sabemos o que está no coração de Deus, porque Ele revela para quem ora, para quem fala com Ele é revelado. Se você na sua casa, se eu na minha casa, se nós não tivermos um momento de intimidade, de oração, de comunhão com Deus, nós não conseguimos ouvir e perceber a voz dEle na nossa vida e nós não conseguimos chegar no nível de entendimento que precisamos ter. Ficamos sonolentos e aí, como não temos a revelação do que Deus quer para a gente, nós ficamos desinteressados das questões espirituais da nossa vida. Elas não são interessantes. Nós passamos a ficar sonolentos, como eles ficaram. Mesmo em meio a tanta glória, mesmo em meio a tanta manifestação de Deus, mesmo em meio a tanta coisa que Deus está fazendo, que Deus está revelando, que Deus está agindo na igreja, na sua vida, na sua casa, mesmo em meio a tanta glória, você está dormindo. Porque você não conseguiu ficar acordado em oração para ouvir a revelação de Deus. Eles viram a transfiguração de Jesus, a aparição de Moisés, Elias, a nuvem que os envolveu, a voz que trovejava em seus ouvidos, mas eles não tiveram discernimento espiritual. Pedro falou sem conhecimento e contradisse os altos propósitos e lições que o próprio episódio queriam trazer para eles. Eles não discerniram, eu falei, a centralidade da pessoa de Cristo. Eles queriam construir tendas colocando Moisés e Elias no mesmo nível de importância de Jesus. Fala de alguém cheio de emoção, mas vazio de entendimento. Pessoas estão na igreja com muita emoção, mas completamente vazios de entendimento. Não entenderam a própria importância dos seus ministérios. Eles disseram, bom é estarmos aqui, que fala de quê? De um conforto, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui, não vamos mais sair para fazer nada, porque eles vinham de uma jornada de cura, de libertação, cuidando de pessoas, de enfermos, andando de uma cidade para outra, fazendo pelas pessoas. Esse era o ministério deles. O ministério deles não era ficar lá no monte da transfiguração, lá curtindo aquele ambiente maravilhoso da glória e não vir mais descer para poder assistir aqueles que estavam precisando da glória de Deus. E isso vai falar para mim e para você, para uma igreja que tem que ter cuidado dessa espiritualidade da fuga, espiritualidade do êxodo, do conforto, onde nós só queremos ficar aqui no bem bom, mas nós não estamos dando a nossa vida para que pessoas sejam libertas, curadas, salvas e transformadas. Nós nem a boca abrimos para o cara do lado na padaria. Nós não conseguimos trazer uma pessoa para a igreja. Porque você fica lá, eu falo aqui, vamos trazer, né, convida alguém, mas tu não convida, a gente não convida por quê? Porque a gente está no nosso conforto. Nós estamos aqui, está ótimo. Construir uma tenda, vou ficar aqui. Nós temos que tomar cuidado para não fazer com que, como esses discípulos, e fazermos uma tenda dentro da igreja e viver essa espiritualidade da fuga, de omissão, fechada entre quatro paredes, enquanto multidões estão famintas, esperando por mim e por você. Jesus não permitiu que aquilo acontecesse, porque Jesus tinha visão espiritual, e a visão de Jesus não é estagnação, é o crescimento. Ele não queria estagnação do evento, construir tenda para poder morar ali, não. Essa sugestão de Pedro foi rejeitada. Marcos 9:9 diz assim, e descendo eles do monte, Jesus fala, vão descer, gente. Tá bom, mas olha só, vamos olhar para quem está precisando aí, gente. E descendo do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Essa é a descida da vida inteira. Essa é a descida do lugar da visão para a planície do dever. Você desce do monte da visão
para a planície do dever, do que tem que ser feito. Das colinas dos privilégios para as planícies das necessidades. E aí você vai entender porque eu comecei pelo Monte da Transfiguração, para chegar no texto que eu quero, que eu ainda não cheguei, mas vou chegar agora. Aí eles desceram. Está todo mundo comigo? Monte da Transfiguração, acabou aquilo tudo, Jesus ordena, vamos descer. Aí eles descem. Aí quando eles descem, Marcos 9,14, vai comigo. Deixa eu só trocar meu microfone. Ele está até bom, está ótimo. Mas, cara, vou ter que ajustar isso aqui, está doendo muito aqui na minha, apertando aqui na minha orelha. Está doendo pra caramba. Botei para cima. Essa fita aqui é nova, João? Jesus, eu vi. Nossa, quase que sai meu rosto inteiro. Eu vou trocar aqui rapidinho. Amém? O texto lá de Marcos 9 diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, os saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que vocês estão discutindo com eles? E não deu nem tempo de um escriba responder. Diz que alguém da multidão, da multidão, já interrompe e diz: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, ele espuma, range os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu e disse: ó geração o quê? Incrédula, que não crê, não está com a fé ativada, não está com a fé em alta. Jesus fala: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Você fala assim: meu Deus, eu estou esperando logo minha morte e ressurreição para ir logo para voltar para a glória, porque até quando eu vou estar com vocês que estão vendo tudo e não crê? Até quando eu sofrerei? Vos sofrerei ainda. E aí Jesus fala: traz o menino. Traz o menino. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que isso está acontecendo? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, nos ajuda. E Jesus disse: adoro isso que Jesus diz. Isso que Jesus diz é para mim, para você hoje. É você chegando aqui na casa de Deus, falando: Senhor, eu já falei, já fui lá, já fiz, mas não deu certo. Aí tu vem e fala: Senhor, se tu podes, faz um milagre, muda essa situação. E aí Jesus responde. Onde que está? E Jesus disse: se tu podes crer, ele fala: tudo é possível ao que crê. Ele diz: se eu posso, se tu pode, se eu, não, calma aí, eu não estou entendendo o que você está falando. Você está perguntando se eu posso? Rapaz, tudo é possível ao que crê. Se você crê no que está escrito, a tua casa muda.
Se você crê no que está escrito, você é curado hoje. Se você crê que Ele é o Deus de cura, que a cura é para você, você recebe. Se você crê que tudo vai mudar na sua vida, vai mudar. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé, uma sinceridade. E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando-se com violência, saiu e ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, ele se levantou, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar? E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O texto original, ele vai dizer, a não ser com oração. O jejum foi acrescentado nos textos mais novos. Ele fala: essa caixa não pode sair a não ser com oração. Bom, vamos voltar ao Monte da Transfiguração? E vamos voltar aqui. Esse evento é exatamente depois que eles descem. Bom, eram 12 discípulos. Então, esse pai vai até os discípulos de Jesus. Quantos ficaram? 9. Ele vai até os 9, porque 3 estavam com Jesus. Ele vai até os 9 e fala: olha, esse meu filho está endemoniado, ora por ele, expulsa. Eles já estavam expulsando demônio, curando enfermos. Isso aí já estava fazendo parte ali do ministério dos discípulos mesmo, já estavam sendo treinados, expulsando, mas esses eles não conseguiram. E se você reparar, alguma coisa em comum havia entre eles, porque os 3 que estavam lá em cima não eram muito diferentes dos que estavam embaixo. Jesus dá a resposta e diz: essa casta só sai com oração. Vocês precisam entender o que é oração. Lá eles não oram, lá eles dormem. E por dormirem e por não orarem, não entraram na dimensão que deveriam entrar. Talvez essa fosse a proposta do próprio Jesus ao levar eles juntos. De que eles orassem, permanecessem orando, orando até que eles entrassem no momento em que Deus falaria com todos que estavam orando. Como aconteceu no Pentecoste, que estavam todos unânimes em oração e todos compartilharam do milagre das novas línguas, todos que estavam unânimes em oração. Então, o que aconteceu lá no monte? Esses 3 quebraram, eles não oraram, não perseveraram, não receberam revelação. Os que ficaram também não oravam ao ponto de receber revelação. Por quê? Porque não conseguiram expulsar aquele demônio. Por quê? Porque Jesus falou: toma cuidado e entra numa vida de oração. É uma lição. Cara, não achou fantástico isso? Não achou isso extraordinário? A Bíblia é toda linkada, cara. A Bíblia, você pega nada, está tudo encaixando. E aí, ao descer do monte, Jesus encontra uma multidão e seus discípulos discutindo com os escribas devido à incapacidade de libertar o jovem possuído. Jesus expressa diante disso uma frustração de falta de fé geral. Ele fala assim: rapaz, eu desço daqui, esses aqui, chego aqui também, mesma coisa. É por isso que ele fala: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? E essa repreensão se dirige tanto aos discípulos quanto à multidão, indicando que a falta de fé impede a manifestação do poder de Deus. Falta de fé impede a manifestação do poder de Deus. Ele fala: se tu podes, olha, se eu posso, olha, comigo aqui já está resolvido, o negócio agora é o quê? Com você. Tanto é que ele automaticamente chama o menino, o que ele faz? Ele liberta o menino e fala: aqui flui poder. Agora depende de você crer que flui e que eu posso.
Depende de você olhar para a tua vida, olhar para aquilo que você tem vivido há anos e que você não se liberta disso, que você não sai desse nível de espiritual, que você não para de praticar esse pecado, que você não muda a sua mente. Depende de você ouvir essa palavra hoje e falar: eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, e você empenhar a sua fé e ver Ele fazer um milagre na tua vida. Porque só Ele vai poder fazer quando você falar: eu creio. Mas você pode ser sincero para Ele, como foi aquele pai dizendo: olha, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E aí você vai perceber que mesmo que você tenha uma fé que ainda não esteja tão desenvolvida, essa fé que você já tem já é suficiente para mudar a sua vida pelo poder que há na palavra e no nome de Jesus. Empenhe sua fé nessa noite nele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus não te trouxe, você não está frequentando uma igreja, você não vem numa igreja hoje, no domingo à noite, simplesmente para tu passar teu tempo, para que nada aconteça. Deus está aqui, a glória está sendo manifesta, como na transfiguração. A glória dele está aqui, o poder dele está aqui. O que precisa? Você crer e sair daqui nessa noite transformado. Sai daqui nessa noite com as suas pendências, entrega para Deus e espere e creia. Saia transformado, tem milagre para você, tem pão para você, tem libertação, tem uma vida nova para você. Para de viver uma vida sem alegria, uma vida sem transformação, uma vida de reclamação, de murmuração, uma vida que parece ser levanta, já fica achando que vai dar tudo errado. Não sei, para. A Bíblia diz que nós não fomos chamados para viver pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Ele já disse que vai estar contigo em todos os dias, até a consumação do século. Que você é a igreja e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Que você é lavado, remido, sacerdócio real, nação santa, geração eleita, amigo de Deus, amado de Deus, transformado, santo. Você é isso. Deus já falou que eu e você somos isso, que você tem autoridade, que tem o nome dele ao seu favor. O que eu e você fazemos? Nos levantamos, assumimos a posição de filho e vamos vencer essa vida no nome de Jesus. Abre a tua boca e começa a declarar a vitória de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, sobre os seus filhos, no seu casamento, em tudo que você colocar a tua mão, tu fala: o Senhor vai me fazer prosperar. Aquele menino era possesso por uma casta de demônios que provocava a mudez e fortes ataques semelhantes a convulsões fortes. Aquele homem trouxe o seu filho a Jesus, depois de levar para os discípulos decepcionaram o homem, e é isso que eu quero falar. Quando um homem vai aos discípulos, eles não veem Jesus ali, e eles sabem que aqueles homens são discípulos de Jesus, Jesus não está na área, eu não sei onde ele está, mas eu sei que eles, aqueles 9 lá, eles representam, eles andam com Jesus. As pessoas hoje, elas não veem Jesus, mas elas olham para a minha vida e olham para a tua vida e falam: ali o Glaucio é um pastor, o Glaucio é um homem de Deus, ele tem Jesus, tem um problema, vou lá pedir para ele orar, vou lá pedir para ele interceder, vou conversar com ele, né? Ele olha para o Carlinho e fala: vou falar com o Carlinho, porque Carlinho é discípulo de Jesus, eu vou lá abrir meu coração, porque eu sei que ele vai ter uma palavra de Deus para mim. Foi assim que aquele homem foi para os discípulos. E é assim que o mundo vem para mim e para você, com fome, com sede, com expectativa de que porque você professa o nome de Jesus, algo diferente vai sair da sua boca. Uma palavra diferente vai ter que sair da minha boca, da sua boca. Algo novo, algo que vai edificar. As pessoas estão esperando. Aquele homem levou para os discípulos esperando que o filho de fato fosse liberto, mas por causa da negligência na oração e na vida de intimidade com Deus, eles não obtiveram respostas. E nós precisamos olhar para as nossas vidas. Eu olho para a minha, olha você para a sua.
para que nós não venhamos cair nesse erro de ser uma igreja onde alguém entra nesse lugar e nenhuma manifestação da glória de Deus acontece. Não pode. A glória de Deus tem que se manifestar nesse lugar, porque Ele está aqui, e a Bíblia diz que o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em demonstração de poder. Então, se você crê hoje vai ter manifestação de poder na sua vida, sim. Vai ter. Os discípulos decepcionaram o homem porque eles não puderam libertá-lo. A igreja precisa mais do que conhecimento, guarda isso. A igreja precisa de revestimento de poder. O reino de Deus não consiste em palavras. 1 Coríntios 4:20 vai dizer, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O apóstolo Paulo falou, minha mensagem e a minha pregação não se formaram em palavras persuasivas do conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas em poder de Deus. A nossa palavra tem que estar vindo recheada de um poder e de um mover de Deus. Precisamos ser revestidos do poder de Deus. Em vez de orar, os 9 discípulos estavam discutindo com os escribas, perdendo tempo, com discussões. Perdendo tempo. Você é pré-tribulacionista ou você é pós? Você é predestinação ou não é? Meu irmão, quero saber, não importa o que for. Tu está com Deus? Quem está com Deus? Se for pós, tu vai subir. Se for, tu vai de qualquer jeito, não vai? Então, para que você vai ficar discutindo isso? Vai olhar para quem precisa de amor, de graça e de libertação. Vamos convergir, irmão. Vamos convergir, né? Para o que interessa, que é o amor pelas almas perdidas. É difícil imaginar palavras mais incisivas para expressar a repreensão de um modo sofredor contra uma igreja impotente. Por quantas vezes o mundo traz a nós os seus aflitos, por sermos discípulos do médico dos médicos, e não somos capazes de mover no sobrenatural, e não somos capazes de ser agentes de milagre na vida de ninguém. Quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, ele encontrou os seus discípulos discutindo, de novo eu digo, com os escribas, porque não haviam conseguido libertar aquele jovem. Ao se deparar com aquela situação, com uma multidão cercando os seus discípulos e sabendo que eles não foram capazes de operar o milagre necessário, Jesus falou, geração incrédula. Tem um ar de decepção de Jesus aqui, né? Caramba, eu estou ensinando tanto a vocês. Meu Deus. Meus discípulos, por que vocês não fizeram? Eu estou ensinando, eu estou falando. Vocês não estão ouvindo. Ele atribuiu à incredulidade dos discípulos a incapacidade de serem agentes de milagre. Porque quando nós não somos agentes de milagre, é porque nós estamos incrédulos. Só ora pelo enfermo, irmão, quem crê que Jesus pode curar o enfermo. Só ora por libertação quem crê que Ele pode fazer. Só clama o sangue de Jesus e o nome dEle no momento da tempestade quem crê que o nome de Jesus acalma a tempestade. Esse mesmo cenário muitas vezes se repete na igreja dos dias de hoje. Multidões aflitas entram pelas portas da igreja, ou nos abordam nos corredores do trabalho, da faculdade, da escola, buscando uma palavra, uma oração, um gesto de esperança. No entanto, por causa da nossa incredulidade, nós somos incapazes de agir. Nossa, que triste, né? Meu Deus, que triste isso, né?
Puxa vida, ai, que Deus te dê força. Vou levar teu nome lá na igreja para orar. Pastor, quinta-feira está orando lá. Aí tu chora com a pessoa, né? Fala assim, Esteve, vai para casa e fala, pô, tu não sabe o que eu fulano, pá, tristeza. Estou até com o meu coração. E é verdade, é legítimo. Tu vai, sente aquilo, né? Mas nós não falamos, olha, eu sei que isso é impossível, mas eu conheço um Deus que é o Deus do impossível, que Ele pode fazer um milagre. Você aceita uma oração? Posso orar por você aqui? Eu vou orar em nome de Jesus. Senhor, toma essa situação, porque eu sei que Tu és o médico dos médicos, o Senhor do Senhor, e acabou a pessoa. Eu senti uma paz aqui, fui sentir o poder. Eu lembro, eu tive uma experiência, eu nunca mais esqueci, de evangelismo, que eu parei uma pessoa em frente a Toulon, na Praça do Pacificador de Caxias. Ainda tem Toulon lá? Ou não? Quem morou em Caxias? Quem conhece pelo menos Caxias? A Praça do Pacificador, conhece? Quem nasceu lá para os idos dos anos 70, 80? Isso. Não, então, e foi a Caxias nessa época dos anos 80? Quem foi? Não? Você foi na Praça do Pacificador nos anos 80? O que tinha lá, Elias? Sim ou não tinha uma Toulon? Tinha uma Toulon lá. Ainda tem? Não tem, né? 2000 também tinha. Não, agora acho que é um banco lá, não é? Virou um banco, eu acho. Virou um banco. Nem sei se está mais. Bom, ela foi lá, me marcou. Eu abordei aquela mulher, ou um homem, eu não lembro se é mulher ou homem, isso eu não lembro. Faz muito tempo. E eu falei, e aí o Espírito Santo me deu um discernimento. Eu olhei para aquela, foi uma mulher. Eu olhei para ela e Deus me deu um discernimento. E falou assim, essa pessoa precisa de alegria. E eu parei e falei assim, você conhece Jesus? Ela falou assim para mim, Jesus? Quem é Jesus? Aí eu falei para ela quem era Jesus e ela falou assim, e eu falei para ela assim, e Ele pode te dar alegria. Quando eu falei, Ele pode te dar alegria, ela parou e prestou atenção no que eu falei, e falou assim, Ele pode me dar o quê? Alegria. Aí ela falou assim, eu nunca senti alegria. E eu falei para ela assim, você crê que Ele pode te dar uma alegria agora? Aí ela falou, eu creio. Então eu orei, no meio da rua eu comecei, Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua alegria sobre a vida dela. E orei. Quando eu parei de orar, ela estava chorando. E ela falou assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu falei, é essa alegria que Ele dá a quem crê. E o Espírito Santo encheu aquela mulher sobrenaturalmente de alegria. Por quê? Porque tem poder no nome de Jesus. Por causa da nossa incredulidade, nós somos incapazes de agir, não cremos na própria palavra que pregamos. Não oramos por alguém, não estendemos a mão por ninguém. Assim nos tornamos uma igreja inoperante. Como se a palavra de Deus fosse inócua em nossas vidas. As palavras de Jesus foi, ó geração incrédula, até quando sofrereis? Muitas vezes se dirigem a nós quando falhamos em crer na palavra de Deus e enxergar que somos chamados a ser, pela fé, agentes de milagre na vida de outras pessoas. Fomos chamados para sermos agentes de milagre na vida de outras pessoas. O pai daquele menino tem uma fé sincera, e em sua angústia, ele pede a Jesus ajuda na falta de fé. Jesus responde enfatizando a importância, ele diz, se podes, tudo é possível ao que crê. O pai então clama, eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele é o quê? Sincero. E essa interação destaca que mesmo uma fé imperfeita, quando sincera, ela pode e ela é eficaz se colocada aos pés de Jesus.
Jesus destaca que somente a nossa incredulidade pode servir de empecilho para que o milagre aconteça, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Tudo é possível ao que crê. Ao que crê o quê? Corretamente, ao que confia corretamente, ao que pede corretamente. O homem contrito reconhece que são necessários 2 milagres. Aquele pai. O primeiro milagre tinha que acontecer nele. Ele diz: Senhor, me ajuda, porque eu primeiro preciso crer. Estou com uma fé imperfeita. E o segundo milagre era para o filho. Então, antes de você ser agente de operar o milagre na vida de outros, primeiro você tem que estar em fé. Primeiro você crê e depois você é a fé para que você receba o milagre de Deus, e a fé vai te habilitar a ser agente de milagre na vida de outros. Não tem como você orar por alguém se você não crê que Deus pode fazer. E primeiro você tem que crer para depois orar, para depois ministrar, para depois ser agente de milagre na vida de outros. Eu tenho mais esboço, mas eu não vou continuar porque eu não tenho tempo, e eu vou terminar o culto hoje 8 horas. Vou mais 5 ou paro? Tem os irmãos, para. Nós temos que entender a necessidade, com todos esses textos que nós lemos, a necessidade que nós temos de orar, porque na oração nós também estamos falando de uma dependência que nós temos dele. Quem ora, depende. Por que eu vou orar? Porque eu vou falar: Senhor, eu não consigo com essa situação, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não consigo vencer esse mal. E você vai para a oração dizer: Senhor, me ajuda. Vai para a oração dizer: Senhor, isso aqui na minha cabeça, eu não consigo tirar, não consigo sair. Porque, irmão, todo o problema que você enfrenta, eu vou te dizer, não é fora não, é dentro da tua cabeça. Verdade ou mentira? Se você tiver com a sua cabeça boa, fundamentada, fortalecida, se a tua saúde espiritual e emocional estiver boa, tudo que você faz dá certo, cara. Ou não? Mas o diabo trabalha para poder corromper a nossa mente. Ele trabalha lançando mentiras. Ele trabalha dizendo assim: mas aquela igreja não te ama. Mas o pastor falou aquilo tudo olhando para você. Ele sabe, contaram para ele, está jogando uma indireta para você. É o diabo. Não, porque eu vi quando... Eu tive já várias experiências com isso, pregando. Uma vez eu estava pregando, e eu nem sei o que eu falei. Uma pessoa, não foi nem aqui, tá? Na igreja não. E uma pessoa achou, eu dei um exemplo, tipo assim, às vezes você está falando com a sua esposa, e aí ela está no celular, e aí você fala: poxa, como que eu vou falar contigo que você está no celular? Essa pessoa, na hora que estava sendo pregada, ela olhou para o celular na hora que eu falei do celular, do exemplo que eu dei. E a pessoa falou assim: está falando comigo, mandando indireta para mim. Eu nem sabia de nada. Aí alguém falou: pastor, fulano ficou muito bravo, porque falou que você falou. Falei: do quê? E aí sabe o que é interessante? Que eu nem vi. Eu podia até ter me lembrado, eu falei assim: realmente, quando eu falei, eu vi a pessoa olhando um celular, mas realmente eu vi naquela hora, cara, tipo assim, eu nem vi. Eu nem, se eu tivesse atendido 10 ligações, eu tinha nem visto. Mas o diabo, você está pensando que você está aqui sentadinho, bonitinho, e o diabo: não, agora a gente está lá no inferno, tá, gente? Espera os cultos acabar, para a gente atacar eles. Ele está o quê? Ao redor. Ele lança aí: pastor, não, essa irmã, viu aquela irmã que levantou? Ela levantou, olhou para você e fez assim, ó. Só que a irmã, quando ela levantou, ela fez assim, é porque ela estava com um negócio no dente. Ela nem te viu, nem olhou para você.
Mas o diabo, sabendo que tu já é cismado, sabendo que tu já é todo cabreiro, já fala assim, está vendo? Toda igreja, mas olha, brinca, toda igreja que tu vai, acontece a mesma coisa contigo. Todo mundo olha para você com desdém. Para que você vai para a igreja? Aí você fala assim, é verdade, não volto, mas não piso mais nessa igreja. E ela vai embora. Nunca mais volta. Por quê? Nós temos um adversário. E sabe o que ele quer? Ele quer entrar na minha e na sua mente. Mas nós temos uma palavra que é poderosa, que diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao diabo. E aí ele fala, pega o capacete da salvação. Pá, bota o capacete para as setas não virem na tua cabeça. E aí quando as setas vierem, o capacete está dizendo, eu fui salvo, eu fui curado, o que você está falando é mentira, é mentira, é mentira, e as setas não entram, capacete da salvação. E as situações vêm contra a tua vida, embrasando o escudo da fé. Tu pega o escudo e fala, eu vou aqui contra você em fé. Eita glória. Vamos ficar de pé. Pastor pregou, não teve conclusão? Não teve, não deu para dar. Não tem conclusão. Mas o que eu queria dizer para você é que o que é o poder da fé na igreja? Uma igreja que entende a fé, uma igreja que vive em fé, uma igreja que coloca a fé em prática, ela vê. Eu pensei que alguém estava falando comigo do céu. Que houve? Cadê? Som. Gente, apertaram um botão. Atenção, crentes que estão inscritos no livro da vida. Jesus está voltando. Não parece uma voz? Vou mudar de microfone. Fiquei até com medo. Estão querendo trabalhar para impedir mesmo, irmão. Aí, também? O que aconteceu? Isso é o quê? Cadê o homem do som? Cadê? Tá aí? Ei, som. Voltou? Ah, não, vai assim mesmo. Vai com a voz do céu, tá? Não tem nenhum problema. Tu tá entendendo o que eu estou falando? Tá tudo certo. Eles vão dar um jeito aí de ajeitar isso aí. Irmãos, feche seus olhos. Diante dessa palavra, porque Ele tem o poder. Jesus tem o poder. Nele está todo o poder. E Ele está aqui para agir. Ele está aqui para liberar sobre a vida daquele que crê. Eu não sei qual é o desafio que você tem. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Se você precisa, essa noite, ser ministrado pelo Espírito Santo. Se você precisa, nessa noite você fala, pastor, eu preciso. Eu falo, Jesus me ajuda na minha falta de fé. Jesus me ajuda nisso. Se você precisa intensificar a sua vida de oração, se você precisa alinhar a tua intimidade com Deus, essa noite é a noite para que você saia daqui tocado e mudado por Ele. Se você não tem vivido a sua vida pela fé, em fé, o Senhor Jesus te chama nessa noite para viver dessa forma, em fé, pela fé. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Senhor, que nessa noite Tu possas estar agindo nos corações, que haja nessa noite libertação, Pai,
Que haja nessa noite libertação de vícios, libertação, Senhor, de pensamentos errados, cura de doenças emocionais, cura de doenças físicas, renovação de aliança, salvação. Se você entrou aqui e nunca entregou sua vida a Jesus, essa noite é uma noite para que você possa fazer isso. Você nunca firmou uma aliança, um compromisso com Deus, que nessa noite, mais uma vez, Ele está te perguntando: você quer assumir um compromisso comigo? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer confessar Ele como Senhor, como Salvador da sua vida? Se você está aqui e diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, onde você estiver, só faz um sinal com a sua mão para eu saber se tem alguém que diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou se alguém diz: pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero reconciliar com Jesus. Se tem alguém, faz só um sinal para eu saber se tem alguém que eu preciso orar. A gente vai orar, que quer entregar a vida a Jesus ou voltar para Jesus. Amém. Agora bota a mão no teu coração, você que fala, você que ouviu essa palavra e você diz: pastor, eu preciso alinhar minha vida de oração, eu preciso receber revelação de Deus, e eu preciso ser um agente, crer para ser um agente de milagre, eu preciso ativar isso na minha vida que está morto. Não tenho pregado o Evangelho, não tenho falado do Senhor, não tenho influenciado ninguém com o Evangelho. Põe a mão no teu coração, eu quero orar por você. Você que fala assim: eu vou sair daqui hoje, não só com a decisão, mas coloca um alvo, irmão. Qual é o alvo? Coloca o alvo de investir na vida de alguém, convidar alguém, orar por alguém, pela salvação de alguém, dizer: não, esse ano eu vou orar por essa pessoa e eu vou trazer ela para os braços de Jesus, eu vou ser um canal. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão meu com a mão no coração, que diante dessa palavra entende que precisa do poder dessa fé para ser um agente de milagre na vida de outros. Senhor, age poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Usa a vida do meu irmão aqui nessa igreja, no evangelismo. Usa a vida do meu irmão nas faculdades, no trabalho, na vizinhança, na família. Que pessoas se rendam a Cristo através da influência da vida do meu irmão. E que eles tenham autoridade e poder vindo do céu. Porque a Bíblia diz que você não recebeu o espírito de covardia, mas um espírito de poder. Poder. E que o poder de Deus recaia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Antes de nós fazermos aqui, as ofertas, eu queria chamar o Mateus, a Gabriele e a Manuele. Já estão aí? Estão no berçário? Enquanto eles vão pegando o bebê, nós vamos apresentar, a Manuele. Tem alguém nos visitando a primeira vez? Primeira vez que você vem? Primeira? Ali? Também? Pode ficar de pé, só para a gente dar uma salva de palmas para vocês, para receber vocês. Seja bem-vindo, 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 bem-vinda. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Obrigado. Pode sentar. Eu não tenho muitos avisos para fazer. E vamos ter batismo, Batismo nas águas, pré-marcado para o 3º domingo de fevereiro. Nós vamos estar batizando irmãos aqui nas águas. Nós temos 8 irmãos para serem